Parece que parte da mídia brasileira, programas de, entre aspas, entretenimento, não entenderam ainda qual que é o jogo do presidente Jair Messias Bolsonaro. O que aconteceu ontem no Flow Podcast foi um show de horrores. Mentiras do começo ao fim, o Flow dando ali espaço de cerca de 5 horas para o presidente Bolsonaro mentir, apesar de a audiência ser em sua maioria ligada já ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, e eu tenho um material que comprova a estratégia do Gabinete do Ódio. Eles estão pagando R$ 1.500 para que apoiadores do Bolsonaro fiquem movimentando ataques contra as críticas que são feitas a ele e enaltecendo a audiência em favor dele em alguns chats. São divididos inclusive em turnos. Na denúncia que eu recebi, a pessoa que estava ali sendo agraciada com esse salário de R$ 1.500 ficaria com um turno que vai das 16 às 22 horas. Então hoje à noite, logo após a nossa live acaba 8h30, começa 7h30 e acaba 8h30, mais ou menos ali às 21h45 eu vou soltar esse vídeo com esse material, vou publicar um artigo também na Pingback para mostrar para vocês que a audiência em si é manipulada, né? Paga para que se acompanhe ali e realmente se tenha aquela audiência toda levada. O problema é que um programa que se predispõe a fazer o que o Flow quer fazer precisa no mínimo de um preparo do host, que no caso de ontem especificamente foi o Igor. Se você não tem domínio sobre um tema, se você não tem ali uma segurança para abordar determinada pauta, você não pode encarar uma pauta séria de forma tão amadora como aconteceu ontem no Flow Podcast. Tanto que eu nunca cheguei a criticar aqui os debates que aconteciam no Flow, a presença de alguns políticos, porque o ambiente era informal, eles iam para lá para conversar, para dialogar. Só que quando você se predispõe a utilizar sua audiência para apresentar à audiência os candidatos à presidência da República e não tem preparo, como aconteceu com o Igor ontem, você dá basicamente mais espaço a fake news, a desinformação, que foi o que aconteceu ontem. Eu até listei aqui uma quantidade de desinformações enormes que o presidente Bolsonaro disse no Flow. Eu desisti, sinceramente, de assistir depois de 1h30. Depois eu fui ver somente os cortes, porque foi quase impossível acompanhar essa 1h30 cheia de mentiras. E vamos tentar aqui mostrar para vocês agora onde é que o presidente mentiu e onde é que estaria o erro do Flow. Eu vou fazer uma revelação que eu nunca falei publicamente aqui sobre a possibilidade do Lula ir no Flow e sobre a possibilidade de eu participar do Flow junto com o presidente Lula. Nesse caso do Bolsonaro no Flow, o que me chamou a atenção foi a ausência do Monark, e eu vou explicar aqui o que eu acredito que deve ter acontecido. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. Queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. Lembrando que membros do canal e apoiadores têm acesso ao meu WhatsApp. Tem algumas pessoas reclamando que o link que está disponível na aba comunidade para os membros expirou, então eu vou botar outro link para vocês poderem acessar e a gente pode bater um papo diretamente lá. Na aba mural também do nosso Apoia-se, você pode ter acesso ao meu WhatsApp, a gente pode bater um papo direto no meu WhatsApp pessoal. Se você quiser colaborar de outra maneira também, você pode colaborar com o nosso Pix, que é esse que está aparecendo aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre a falta de responsabilidade do Flow Podcast, que desde quando passou a ter relevância, tiveram várias polêmicas envolvendo ou o programa em si, ou um dos seus ex-hosts, que era o Monark, envolvendo ali problemas relacionados à liberdade de expressão, a racismo, à defesa do nazismo e tudo mais, ou de partidos nazistas, sobre a narrativa de liberdade de expressão. Deu todo aquele problema no último caso, ele foi retirado do programa, foi retirado da empresa, montou o próprio programa. Agora o Flow decidiu que quer receber os presidenciáveis de 2022. E o que é que você, quando vai fazer um tipo de entrevista desse tipo, ou quando você abre o espaço para esse tipo de diálogo, precisa fazer? Precisa se preparar. O que ficou claro para mim em relação ao papo do Igor com o Bolsonaro não foi o respeito, que até eu defendo aqui, muita gente até reclama quando eu trago aqui pessoas no meu canal que eu já critiquei, as pessoas querem que eu faça live batendo na pessoa, xingando a pessoa, e não. A gente tem de ter uma live ali sim com respeito, trazendo os pontos de vista divergentes, só que no caso do Igor, parecia que ele tava com medo, como se alguém tivesse brifado ele de alguma coisa, como se não pudesse falar disso ou daquilo. Talvez seja impressão minha, mas o que ficou claro foi isso, que era o tempo todo ele, não, presidente, com todo respeito, não, eu não quero ofender o senhor, não, presidente, o senhor vai me desculpando, não é bem assim, não tem de falar a verdade. Quando o Podpah entrevistou o Lula, eu cheguei pra vocês e falei na época que não se deveria exigir nada naquele momento do Igão e do Mítico, porque era coisa totalmente informal, fora do período eleitoral, eles não são especializados nessa área e a proposta da conversa foi completamente diferente.
Hoje, se o Lula voltar no Podpah ou se o Lula quiser ir no Flow Podcast, eu acho que a conduta tem que ser diferente. Tem de sim entender mais sobre as políticas, tem de sim fazer perguntas focadas no que um possível governo planeja fazer, no que o governo anterior fez, porque se o programa decide abrir espaço para apresentar candidatos ao eleitorado, se precisa ter seriedade e responsabilidade nessa situação, algo que o Flow aparentemente não tem aprendido. Por quê? Alguns meses atrás, eu tentei fazer ali uma ligação entre a equipe do Lula e o pessoal do Flow. O pessoal, inclusive, muita gente boa, o pessoal da produção. Eu já tive no Flow Podcast algumas vezes, não para participar do Flow em si, né, mas na sede do Flow. Eu participei do Avesso Podcast, do meu amigo Ferrez e da de Holanda, que hoje é no Capão Redondo, mas antes era na sede do Flow, em uma das sedes que o Flow tem em São Paulo. E participei também do Noah Podcast, que hoje é apresentado pelo Felipe Flip. Grande abraço pro Felipe e também pelo Paulo Cruz. Na época que eu fui participar, quem ainda estava lá era o Ale Santos, meu querido amigo também. E o que acabou acontecendo? Após a minha aproximação da equipe do Lula, após as críticas que eu fiz ao Lula Verso, apareci naquele evento para 12 pessoas de São Paulo que eu fui convidado, eu pedi autorização para tentar direcionar algumas coisas, que não vou entrar em detalhe aqui porque faz parte dos bastidores da política. E uma dessas coisas era eu tentar dialogar com o pessoal do Flow a possibilidade do Lula ir, porque me pediram também essa ajuda. Tanto pessoas ligadas ao Flow, quanto ligadas a outros podcasts que eu participei também, como é o caso do Inteligência Limitada. E eu lembro que chegou a ser cogitada a possibilidade de eu participar com o ex-presidente Lula, agora em julho ou agosto, do Flow Podcast, junto com o Igor. E a época que me falaram foi o seguinte: Carlito, o grande problema é que existe uma determinação interna que quando os convidados forem Lula ou Bolsonaro, os hosts serão Igor e Monark. E ontem o que me chamou a atenção é que o Monark não estava. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei se o Monark já se pronunciou em algum lugar, eu não vi essa informação ainda, mas caso o Monark não tenha sido convidado, pode ter sido exigência do presidente Bolsonaro, porque mesmo sendo sem noção, o Monark faria perguntas mais incisivas talvez ali que o próprio Igor, como ele fez inclusive lá na live com o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro tava falando de corrupção, e por incrível que pareça, o Monark fez algumas perguntas concisas ali em relação ao Sérgio Moro, que se atrapalhou cada vez mais. E onde é que entra outro problema em relação ao Flow Podcast ter levado o presidente Jair Messias Bolsonaro? Eles têm levado com frequência políticos no Flow desde sempre. Não é a primeira vez que eles levam políticos. Só que quando você chega num momento como esse, como eu já expliquei, do pleito eleitoral, e você quer abrir esse espaço para que a audiência conheça o candidato A, o candidato B, você precisa saber o que perguntar. Ou precisa saber retrucar algumas informações erradas. Foi um show de desinformação, propagação de fake news, defesa de novo da cloroquina. O Bolsonaro mentiu em diversos pontos. Eu até anotei aqui um monte de coisa que ele falou lá, por exemplo, que é mentira ou que pode ser derrubada. Ele disse lá, por exemplo, que nunca disse que a cloroquina funcionava. Ele disse que era a liberdade de cada médico, sendo que, na verdade, ele sempre defendeu que a cloroquina funcionava, inclusive dizia que tinham relatos e relatos de pessoas se curando com cloroquina, quando, na verdade, o resultado era o oposto. Pessoas estavam morrendo, inclusive, em alguns experimentos, que foi feito, inclusive, no Amazonas, utilizando cloroquina. Ele cita o exemplo de que na África, países que fazem parte da África subsaariana, se teve uma morte muito pequena de pessoas por Covid, porque essas pessoas utilizaram ali a cloroquina e a hidroxicloroquina. E essa é outra informação falsa. Não se sabe o número exato em alguns desses países, porque não se fez o acompanhamento correto, não se tinha testes suficientes para testar essas pessoas, para saber se essas pessoas que estavam morrendo por Covid ou não, e não se teve a proteção necessária para alguns desses países na África em relação às pessoas que estavam com Covid, que estavam morrendo também. Outra informação disseminada de forma falsa que o Igor não rebateu, porque ele não sabe disso, e não é obrigação dele saber em uma situação normal. Porém, sabendo todo o histórico do presidente, sabendo que a audiência do Flow tem uma certa relevância, porque estima-se que cerca de 80% da audiência do Flow no programa de ontem foi formada por apoiadores de Bolsonaro, mas 20% não. Então foram pessoas que foram lá ver o que ele ia falar, ouviram de novo mentiras. E agora acontece o seguinte: o Flow deu 5 horas aproximadamente para o Bolsonaro produzir material de marketing gratuito e sair cortando o material que ele quiser para publicar nas redes sociais. Outra mentira que o Bolsonaro citou: ele disse que a fome e a desigualdade no Brasil tem diminuído no governo dele. A prova que está acontecendo aí é que com o Auxílio Brasil as pessoas estão recebendo em média $4 por dia, e isso mostra o combate à fome, isso mostra o combate, por exemplo, à desigualdade social. E é uma grande mentira. Primeiro que as organizações que acompanham isso em todo mundo tem trazido que a desigualdade no Brasil desde 2019
tem aumentado, né? Os ricos têm ficado cada vez mais ricos e os pobres mais pobres, tanto que eu já mostrei para vocês aqui em mais de uma oportunidade nos vídeos, que durante a pandemia da Covid-19, o número de pessoas famintas no Brasil aumentou 73% e o número de bilionários aumentou 48%. O Brasil, somente entre os períodos de 2020 e 2021, ganhou mais de 20 novos bilionários. E em relação à fome e desigualdade também no Brasil, segundo a Oxfam Brasil pesquisou, existem duas informações relevantes sobre a população que passa fome no Brasil. Por quê? Porque em números absolutos, hoje no Brasil, cerca de 125 milhões de brasileiros passam por algum tipo de insegurança alimentar. Passa fome também. Porque insegurança alimentar, segundo os critérios das pesquisas, é o quê? A pessoa que não sabe se vai ter com certeza o que comer no outro dia, nas 3 refeições, no café da manhã, no almoço ou no jantar. Então, se você não tem certeza se vai ter a garantia das refeições, você vai estar passando fome do mesmo jeito. Porque se você não vai estar tendo ali a quantidade de nutrientes mínimas atingidas para você ter uma alimentação saudável, você não vai estar alcançando os índices de saúde necessários e você vai estar passando fome. Então, no Brasil hoje, existe cerca de 125 milhões de brasileiros na tal insegurança alimentar e passando fome, literalmente, tem cerca de 33 milhões de brasileiros. Só que olha que interessante, quando a gente compara os índices da insegurança alimentar de 2020 para 2022, o que a gente vê hoje é um aumento de cerca de 7,2%, ou seja, das pessoas que estavam em segurança alimentar no Brasil em 2020 e as pessoas que estão em segurança alimentar no Brasil hoje em 2022, teve um crescimento de 7,2%. Aí você vai falar assim, Carlito, mas é normal, por causa da pandemia da Covid-19. O grande problema é que quando você compara, por exemplo, o que aconteceu em relação à insegurança alimentar em 2018, as informações de dados da insegurança alimentar no Brasil em 2018, com a insegurança alimentar no Brasil em 2022, teve um aumento de 2018 para 2022 em 60% da população vivendo em insegurança alimentar. Outra mentira dita pelo mito. Ele também citou ali, por exemplo, que o Brasil hoje é bem visto no exterior, que os países todos respeitam o Brasil e tudo mais, e essa é uma grande mentira. Primeiro que quando a Dilma se tornou presidente da República no Brasil, oficialmente tomando posse em 2011, o Brasil se tornou a 6ª maior economia do mundo. Durante o governo do Bolsonaro, o Brasil chegou a cair para a 14ª economia do mundo e agora com a recuperação natural que vários países têm tido, o Brasil está ocupando a 10ª posição entre as economias mais pujantes do Brasil. Só que o que acontece? Hoje na América Latina, por exemplo, o Brasil está isolado. O Brasil que sempre foi líder do Mercosul, o Brasil que sempre foi referência nas Américas, inclusive em comparação aos Estados Unidos e ao Canadá, hoje ele está isolado. Por quê? Porque dos 33 países latino-americanos que formam a comunidade de estados latino-americanos e a comunidade de países caribenhos, o Brasil está fora desde 2020, porque o conspiracionista que acredita ali que a ONU é governada por alienígenas, o senhor Ernesto Araújo, tirou o Brasil desses grupos. Então essa é a informação que o Bolsonaro não quer que você saiba também. Diz que não tomou a vacina, que vai continuar sem tomar a vacina porque ele está muito mais seguro que quem tomou a vacina, por exemplo, que ele está mais imunizado. E aí o Igor poderia ter perguntado para ele a coisa mais simples. Se o senhor não tomou a vacina, por que o senhor colocou o cartão de vacina sob sigilo de 100 anos? Por que o senhor colocou os testes de Covid que o senhor fez em nome de terceiros e não divulgou alguns desses testes, por exemplo, para saber se o senhor estava com Covid em um período ou não? Volto a dizer, o Flow tem o direito de fazer esse tipo de programa, como o Podpah, como Inteligência Limitada, como qualquer outro podcast que se disponha a ouvir os candidatos em 2022. Só que precisa de um preparo mínimo. Porque eu ficava vendo o Igor falando, chegava a me dar agonia, parecia que ele ficava pensando o seguinte, meu Deus, o que é que eu vou falar para não ofender o mito? Aí ele ficava, presidente, com todo respeito, viu? Com todo respeito, eu acho que assim, o senhor poderia ter feito assado. O senhor não está negando a ciência, porque minha sogra, por exemplo, vai escutar o senhor dizendo que não tomou a vacina e vai não tomar a vacina também. E não, Igor, se você se predispôs a esse papel que você fez ontem no Flow, isso aqui não é um ataque não, tá? É uma crítica construtiva. Você deveria ter estudado o básico. Outra coisa também, que ele falou o seguinte, né, que ele pensou no brasileiro, criou auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19. Mentira! O projeto da criação do Auxílio Brasil, que é chamado Auxílio Brasil hoje, que ele converteu o suposto auxílio emergencial, foi ideia da oposição, a esquerda que não só colocou em prática a ideia do projeto, como chegou em um valor de aproximadamente R$600 e o Bolsonaro e o Paulo Guedes queria que, se fosse aprovado esse auxílio, fosse de apenas R$150, como inclusive acabou acontecendo
vendo alguns meses atrás, aí aumentou para 400 e agora para 600 por causa do interesse do voto que ele quer, basicamente, imaginando aí que vai conseguir comprar, entre aspas, parte do eleitorado brasileiro com essas migalhas que ele quer dar. E aí o Igor fala sobre a questão da vacina, né, que ele demorou de comprar a vacina, que a primeira vacina no mundo foi dada em dezembro e aqui no Brasil a primeira vacina foi dada em janeiro. Ele fala, pois é, isso aí, ó, foi uma eficácia aí do trabalho do Pazuello, tá ok? Que conseguiu aí agilizar as coisas aí para que a gente batesse essa vacina já em janeiro, tá ok? E na verdade a vacina foi aplicada em janeiro porque o João Dória, ex-governador de São Paulo, ignorou alguns pedidos do Bolsonaro, ignorou algumas faltas e atitudes do governo Bolsonaro e negociou diretamente com o governo da China, negociou diretamente com outros países para poder ter os insumos e produzir a vacina, contra a vontade do governo federal, que inclusive quando foi aplicada a primeira vacina em janeiro de 2020, o próprio governo Bolsonaro dizia que era vacina experimental, tá ok? Como continua dizendo. Então, pra mim, ontem o que o Flow fez, quem tá imaginando aí que foi um processo democrático, que quer ouvir todos os lados, pra mim ontem foi um desserviço, que vocês permitiram que o presidente Bolsonaro produzisse agora 5 horas de material com informações falsas para ser disseminado nas redes sociais. Em troca de quê? Basicamente de audiência, porque já são mais de 6 milhões de visualizações no canal do Flow. Eu, sinceramente, lamento muito em ver isso, não porque o Flow não deva dar espaço para os candidatos. Eu acho que não deveria dar espaço para o Bolsonaro, porque com fascista você não tem diálogo, tá? Com fascista ou é prisão ou é caixão. Para mim é bem simples. Lugar de fascista ou é no caixão, porque a história já mostrou que não existe espaço pro fascismo, e eu não tô dizendo que é pra matarem o Bolsonaro, pra que fique bem claro aqui, tá? Ou na prisão. Então, se você é um fascista, você deve ter ficado lá no passado, ter sido enterrado com Mussolini, com Hitler, com outros fascistas históricos. O lugar do fascista é enterrado no passado, né? No caixão da história. Ou na prisão atualmente, se você quer defender esse tipo de regime. E aí, como eu disse pra vocês, no diálogo que eu tentei estabelecer ali com o Flow, eu não poderia participar da live junto com o Lula, porque o combinado era que quando fosse Bolsonaro e Lula, seria o Monark e o Igor. E me chamou a atenção a ausência do Monark ontem. Provavelmente foi a exigência do Bolsonaro. Eu não vi até agora o Monark se manifestar. Se ele tivesse manifestado no momento que esse vídeo sair aqui, eu vou comentar pra vocês, vou colocar em algum lugar aqui pra que vocês possam ver. Mas é lamentável. Eu até expliquei pra minha esposa, né? Como é que eu vou fazer esse vídeo? Eu vou fazer um vídeo de 2 minutos e vou dizer, ó, foi tudo mentira e acabou. Só que não, preciso rebater alguns pontos, porque a gente precisa trazer provas. A questão da vacina, por exemplo, a questão dos decretos, o Bolsonaro disse que os governadores colocaram em prática o fica em casa, a economia vê depois, que decretaram ali, por exemplo, toque de recolher, decretaram lockdown e que ele não queria isso, só que ele assinou uma lei ainda em 2020, junto com o Mandetta, com o Sérgio Moro, permitindo que estados e municípios tomassem essa atitude. Tá lá na lei assinada pelo Mito, por exemplo. Só que o Igor não sabe disso. Eu até entendo, volto a dizer. Mas agora, Igor, se você vai fazer outras entrevistas, o pessoal da produção do Flow tem contato comigo. Se você quiser alguma orientação, alguma ajuda, eu aqui me disponho a ajudar vocês aí. A apresentar materiais que vocês possam estudar. Não é perguntar o que eu quero que vocês perguntem, não. Mas materiais que vocês possam estudar para quando for entrevistar os candidatos, não ficar... com todo respeito aí, viu, presidente? Pelo amor de Deus, compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixa like, me sigam nas plataformas digitais. Talvez eu participe do Flow, né, nesses meses aí, eu não sei ainda se depois dessa crítica aqui, se eu vou acabar indo lá, mas existia a possibilidade de eu ir no Flow entre julho e agosto, tá? Então talvez aí eu apareça no Flow, quem sabe agora em agosto ou em setembro, já que eu vou estar em São Paulo em setembro. E eu vou fazer essas mesmas críticas pessoalmente ao Igor, já tenho dito isso. Das outras vezes que eu fui lá no Flow também participar dos outros podcasts, eu falei a mesma coisa. Quem tem o canhão que eles têm na frente ali, né, que é o microfone, precisa ter responsabilidade e saber o poder que esse microfone representa. Às vezes eu acho que o Flow não enxerga o tamanho que eles têm, de verdade mesmo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.